O som dos tambores da guerra ecoou pelas planícies de Minnesota em agosto de 1862. Era um ano em que os Estados Unidos já estavam consumidos pela Guerra Civil, mas nas fronteiras do Oeste outro conflito ganhava força, uma guerra entre colonos e indígenas, entre promessas quebradas e um povo determinado a resistir. Era a Guerra Dakota. Em meio ao caos e à revolta, um pequeno posto militar se tornaria o último bastião de defesa para centenas de civis refugiados e soldados em menor número, o Fort Ridgely, localizado em um ponto estratégico às margens do rio Minnesota. O forte logo se tornaria o alvo principal dos guerrilheiros Dakota, liderados por Pequeno Corvo, em um dos episódios mais dramáticos e heróicos do conflito. A Batalha de Fort Ridgely, travada em agosto de 1862, não foi apenas uma tentativa de tomada militar, mas um símbolo de luta por território, sobrevivência e dignidade de ambos os lados. A Guerra Dakota começou oficialmente em 17 de agosto de 1862, quando um grupo de jovens indígenas matou 5 colonos perto da cidade de Acton. O gesto precipitou uma escalada que já vinha se formando há anos. O povo Dakota, que ocupava as terras de Minnesota, vivia pressionado por promessas não cumpridas do governo federal dos Estados Unidos. Tratados haviam sido assinados, terras cedidas, mas os pagamentos em dinheiro, alimentos e suprimentos frequentemente atrasavam ou eram desviados por agentes corruptos. Em 1862, uma severa crise de fome assolava as comunidades Dakota. Ao mesmo tempo, milhares de imigrantes chegavam ao território, ocupando terras e pressionando ainda mais os nativos. Quando os ataques começaram, o caos se espalhou rapidamente. Pequenas fazendas e povoados foram atacados. O massacre do Lago Chitec e o ataque à agência Lawrence Oak geraram pânico. Centenas de colonos fugiram, muitos procurando abrigo no Fort Ridgely, um posto militar com estrutura precária, pouca artilharia e guarnição reduzida. Construído em 1853, o forte não era uma fortaleza de pedra com muros elevados, como se poderia imaginar. Era composto por alguns prédios de madeira e pedra, sem muralhas ou torres. Sua defesa dependia basicamente de sua posição estratégica e da artilharia leve disponível. Quando os ataques começaram, o forte abrigava cerca de 180 soldados, muitos deles membros do 5º Regimento de Voluntários de Minnesota, e aproximadamente 250 civis, entre mulheres, crianças e refugiados. O comandante em exercício era o tenente Thomas Gerry, devido à ausência do capitão John Marsh, que havia sido morto em uma emboscada nos primeiros dias da guerra durante o combate em Redwood Ferry. Apesar da desvantagem numérica, os defensores prepararam-se para o pior. Barricadas improvisadas foram erguidas. Mulheres ajudavam nas munições, cuidar dos feridos e distribuir suprimentos. A moral era frágil, mas a determinação de resistir era inabalável. No dia 20 de agosto, cerca de 400 guerreiros dakotas, liderado por Pequeno Corvo e outros chefes indígenas, lançaram o primeiro ataque ao forte. A intenção era tomar rapidamente o local e enfraquecer a presença militar na região, abrindo caminho para mais ações ofensivas. Porém, ao contrário do que se esperava, os dakotas encontraram resistência feroz. A artilharia do forte, que incluía 2 canhões de 6 libras, foi fundamental. Comandados por tenentes como Sheehan e Gerry, os comandantes dispararam rajadas certeiras que interromperam avanços Dakota e causaram sérias baixas. Os indígenas, acostumados a emboscadas e ataques rápidos, encontraram dificuldades para lidar com fogo pesado e contínuo. A vegetação ao redor oferecia cobertura, mas o terreno aberto em frente ao forte era um campo de morte. Após várias tentativas de aproximação, os dakotas se retiraram, mas a batalha estava longe de terminar. 2 dias depois, no dia 22 de agosto, os Dakota retornaram com força ainda maior. Dessa vez, estima-se que entre 600 e 800 guerreiros participaram do ataque. A estratégia foi diferente: atacar de vários lados, tentar incendiar os prédios do forte e sufocar os defensores com volume. Os combates foram intensos.
Tiros e gritos se mesclavam ao som dos canhões. Os indígenas usavam a vegetação para se aproximar e disparos contra os prédios. Por sua vez, os soldados auxiliados por civis armados disparavam sem cessar fogo. Mulheres como Julie Nelson e outras civis foram descritas como heroínas, cuidando dos feridos sobre fogo cerrado. Durante horas, o forte resistiu. Em certo momento, os Dakota tentaram incendiar um celeiro próximo para gerar confusão, mas a chuva súbita apagou as chamas, dando um fôlego inesperado aos defensores. No final do dia, após sofrerem mais baixa, os guerreiros indígenas se retiraram novamente. O Fort Ridley havia sobrevivido, mas por pouco. A resistência no Fort Ridley teve um impacto enorme na guerra. A vitória moral animou os colonos e o exército dos Estados Unidos, que começava a mobilizar reforços pela região. Se o forte tivesse caído, o controle da porção sul de Minnesota teria sido comprometido e os ataques Dakota se espalhariam com ainda mais força. Ao mesmo tempo, a batalha expôs a seriedade do conflito. Não se tratava mais de ataques isolados, mas de uma guerra indígena de grandes proporções, capaz de colocar centenas de combatentes em ação. A resposta federal viria nos dias seguintes com o envio de tropas adicionais, sob o comando de Henry Hastings Sibley. Enquanto o Fort Ridley se mantinha em pé, outros postos mais ao norte passavam a enfrentar situações igualmente dramáticas. Enquanto os tiros ainda ecoavam em Fort Ridley, a atenção se voltava para o norte do território de Minnesota. Lá, às margens do rio Red, outro posto avançado enfrentaria o cerco e o medo. O forte Abercrombie, isolado com pouca munição e cercado por forças Dakota em busca de uma nova vitória, o forte seria palco de um cerco prolongado, ataques noturnos e uma luta pela sobrevivência em meio à vastidão das planícies. No próximo vídeo vamos conhecer a história desse forte e os intensos combates que definiriam o destino de outro ponto crucial durante a Guerra Dakota de 1862. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!